Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Bandeirada com Reginaldo Leme. Na Bandeirantes. Oferecimento ArcelorMittal, aço oficial da Stock Car. Boa tarde, amigas e amigos do Esporte Motor. Começa agora pela Rádio Bandeirantes mais um Bandeirada. Eu sou o Reginaldo Leme e nós vamos juntos até a 1h com muita informação sobre o mundo da velocidade. Acompanhe a gente pelo rádio em FM 90.9 e AM 840, também pelo aplicativo Bandplay e pelo YouTube, em youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Quem está aqui do meu lado é Fred Sabino, editor executivo de automobilismo do Grupo Bandeirantes de Comunicação e meu parceiro de todos os programas. Boa tarde, Fred. Boa tarde, Regi. Boa tarde, amigos do Bandeirada. Mais um fim de semana de Fórmula 1. Última parada antes das férias do verão europeu, o Grande Prêmio da Bélgica, Spa-Francorchamps, Regi, que você conhece tão bem. Então fique com a gente, porque no programa de hoje vamos debater como foi a classificação para o Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1. O Bandeirada recebe como convidado Maurício Ferreira, chefe da equipe full-time, bicampeã da Stock Car com o Rubinho Barrichello. Também vamos conversar com o piloto Rafa Suzuki, que venceu no último fim de semana as 2 corridas do TCR em Interlagos e corre agora na Stock em Goiânia. Tudo isso agora aqui no Bandeirada. Fórmula 1, Truck, Indy, Stock Car, Moto Velocidade. Esporte a motor é aqui. Bandeirada, Rádio Bandeirantes. Momento Stock Car, ArcelorMittal. A Crown Race chega à rodada dupla de Goiânia neste fim de semana na liderança, tanto do campeonato de pilotos como no de equipes. Felipe Batista, que chegou à Crown no começo desse ano, lidera a tabela com 451 pontos contra 408 do vice-líder Ricardo Zonta. A Crown também tem Enzo Elias entre os 10 primeiros colocados na 7ª posição. Já no campeonato de equipes, a Crown tem 12 pontos de vantagem sobre a 2ª colocada, que é a RCM Motorsports. Na rodada dupla que abriu a temporada deste ano, Felipe Batista e Rafa Suzuki venceram as provas em Goiânia. Pit Stop ArcelorMittal. E aí, Fred, vamos falar da nossa Stock Car. Regi, fim de semana de movimentação em Goiânia, muito calor em Goiânia, nós estamos no inverno aqui em São Paulo, às vezes sofrendo com frio, mas em Goiânia o calor continua firme, né, Regi? Goiânia a gente sabe que é tradicional isso, né? Complicado. E eles estão pegando dentro do carro até 60 graus, isso aí é pesado, Regi, é pesado. Você sabe que eu vou contar uma história particular, Goiânia é um lugar que eu gostaria de viver. É uma cidade assim com qualidade de vida, com segurança, bem maior do que em outras capitais e tal, mas a minha mulher não topou por causa do calor. Ela gosta mais de frio, não topou por causa do calor. Goiânia é realmente uma cidade muito bacana, a gente gosta muito de visitar, não estamos podendo ir lá nesse ano porque bate com a Fórmula 1, mas faz parte. Mas em BH a gente vai estar, né, Regina? 2 corridas em Goiânia no ano, as 2 bateram com Fórmula 1. Então nós vamos estar ausentes, vou estar assistindo pela TV Band, com certeza, e a gente tem visto corridas muito equilibradas e o campeonato também, inclusive com essa nossa pontuação, você pode assustar quando eu falei da pontuação de 408 contra 451, é que a pontuação da Stock Car mudou completamente.
seguindo sempre o modelo americano, né? Que foi de onde ela é oriunda, né? Exatamente, Regi. O fato é que a Stock Car é a grande categoria do automobilismo brasileiro, na verdade não só brasileiro, como da América do Sul, uma das maiores do mundo. Bandeirada com Reginaldo Leme. Rádio Bandeirantes. Resenha Stock Car ArcelorMittal. No último fim de semana foi disputada a rodada dupla do TCR Sul-Americana em Interlagos e Rafa Suzuki venceu as duas corridas. O Fred Sabino conversou com o piloto, que também corre daqui a pouco a primeira prova da Stock Car em Goiânia. É isso, Regi. A gente tem o prazer de receber de novo aqui no Bandeirada o Rafa Suzuki, piloto da Stock Car, vai competir nesse fim de semana em Goiânia. Daqui a pouco tem a corrida 1 e também no último fim de semana venceu as duas provas do TCR em Interlagos. Rafa, boa tarde, obrigado por mais uma participação aqui no Bandeirada. Essa rotina tá bem atribulada, né, Rafa? Boa tarde. Boa tarde, prazerzaço estar participando novamente. Eu acho que a questão de ter bastante corrida seguida é importante para estar na ativa, né? Então tive essas duas corridas no último fim de semana em Interlagos, PCR, com vitória, deu tudo certo. Agora o foco já está aqui na Stock. A gente precisa de um bom fim de semana para poder fazer mais uma etapa boa. A gente teve algumas muito boas e então Stock Car é onde o bicho pega. Ô Rafa, logicamente sempre quando um piloto concilia várias categorias, é sempre complicado aquele momento de virar a chavinha, né? E você no fim de semana passado competiu num carro completamente diferente do TCR, né? E é uma categoria que cada vez está mais consolidando, né? Não só no Brasil como todo mundo, né? O TCR, para quem não sabe, tem vários campeonatos em todo o mundo, campeonatos unificados, né? Com o mesmo tipo de carro para todo mundo. E é um conceito totalmente novo, né? Inovador no automobilismo internacional. Eu queria que você falasse um pouco mais do TCR e dessa tua coisa de virar a chavinha tão rapidamente. Eu acho que a questão de correr em carros diferentes é parte de um processo de melhoria como piloto, de evolução, né? Eu sou daqueles que acredita que o piloto tem que ser versátil, se adaptar a diferentes condições, diferentes situações, a ter diferentes técnicas, né? Então, o TCR, que é um campeonato super forte, está em crescimento, já consolidado, claro, mas cada vez mais aqui caindo no gosto do público, né? E é um carro tração dianteira, onde, apesar de os tempos de volta serem semelhantes aí do atual Stock Car, talvez com 2 segundos em Interlagos de diferença no máximo, mas é um carro com bastante aderência. A única particularidade é realmente essa questão de o Stock Car ser tração traseira, TCR ser dianteira, e aí isso mexe um pouco com a forma de reacelerar, né, de que o piloto conduz, a transferência de peso que o carro tem durante uma frenagem, né? Então eu acho que essa mudança de chavinha que tem que ser espontânea e natural faz parte da carreira do piloto. Tenho certeza que o Max Verstappen, por exemplo, se colocar ele para guiar um carro de turismo, um carro GT, ou mesmo um protótipo, ou mesmo um TCR, ele vai se adaptar super rápido. Então eu acho que isso é uma virtude que eu procuro, né? Claro que eu deixo para os outros analisarem se eu estou conseguindo fazer isso de forma natural, mas a gente quer estar competindo, né? Então, independente da particularidade do carro, é bom estar ali correndo contra os melhores, né? O TCR está num nível muito alto, a gente correu essa etapa aí com o pessoal do Campeonato Mundial. Então o piloto precisa estar, além das técnicas de pilotagem, estar afiado com os reflexos em dia. E o TCR também tem, como eu já falei, outras categorias aí pelo mundo. Inclusive esse fim de semana teve uma prova
do Interlagos do TCR South America, né, junto com o TCR Brasil. E Rafa, agora voltando para Stock Car, você virando a chavinha para Stock Car, você está de volta a Goiânia. Goiânia recebeu a primeira prova da temporada 2024 e você conquistou uma grande vitória. É um circuito muito tradicional do automobilismo brasileiro, muito calor aí em Goiânia, a gente sabe disso, mesmo no inverno. O calor não para em Goiânia, vocês pegam uma temperatura elevadíssima dentro do carro. Eu queria que você falasse da experiência de guiar em Goiânia, relembrar como foi essa vitória no começo do ano e como é guiar nesse calor tão elevado. A pista, de fato, mais desafiadora nesse sentido do calor, né? A temperatura alta, não só ambiente aqui em Goiânia, como da pista, né? Influencia a aderência do carro, então isso muda um pouco a forma como a gente faz esse approach para o fim de semana, né? Há um desgaste também maior de pneus por causa da alta temperatura e um desgaste físico, né? De nós pilotos dentro do carro chega aí por volta dos 50, 55 ou até 60 graus, então é um desafio extra, é uma coisa que a gente se prepara para poder performar, tá ali com reflexo em dia e tá raciocinando ao mesmo tempo que está tentando extrair o máximo do carro, né? Então, apesar do circuito do traçado não ser desconhecido, né? A gente já correu várias vezes em Goiânia, mas não tem como não dizer que o calor realmente conta. Então, para quem assiste a corrida, vai reparar que pode ter gente que vai começar bem, mas não terminar tão bem em termos de performance, né? E alguns que vão crescendo durante a prova, justamente por causa dessa questão de saber lidar com freios, com superaquecimento, com tração dos pneus, com desgaste. Então, é uma corrida que todas as equipes de pilotos vão com a mentalidade, por mais que a gente correu a primeira etapa lá, e isso tudo influencia justamente para que a gente não seja pego de surpresa, mesmo estando num ambiente já conhecido, né? E claro, o objetivo é sempre brigar pela vitória. Começamos um ano bem aqui em Goiânia com um triunfo na corrida sprint, e agora é um novo desafio, um outro momento do campeonato. Espero que a gente possa manter aí o saldo positivo, né, nessa pista. Ô Rafa, queria que você falasse um pouco, você estava falando do calor, mas como que você se prepara exatamente? A gente sabe que tem o macacão, tem aquela serpentina, vocês se hidratam muito, mas como é que é exatamente? Qual é a diferença de Goiânia para as outras provas? Eu para ser sincero, eu costumo não usar nenhum tipo de refrigeração no corpo. Algumas vezes dura pouquíssimo tempo, né? Porque o calor é tão extremo que acaba durando ali poucas voltas e há um acréscimo de peso no carro também. Tem alguns pilotos que usam ar-condicionado, que é um ar-condicionado para o capacete somente, mas também tem uma duração em Goiânia muito curta. Eu acho que a melhor forma de se preparar para esse calor todo é a questão física, a hidratação, né? Então, alimentar bem, começar a preparar o corpo para essa condição extrema uma semana antes, né? E não no dia anterior. Então, isso faz total diferença. E a equipe toda, né, faz um trabalho para poder inibir um pouco que esse calor seja ainda mais alto dentro do carro, né? Então tem todo um foco na corrida de Goiânia para isolar, né, a questão da temperatura do motor também, né? Não é só o calor ambiente. Então isso é um desafio extra para os mecânicos, para os engenheiros quebrarem a cabeça, e para o piloto, né, tá ali sabendo, já que tem, como você disse, o macacão, o capacete, que é um material de segurança, mas neste caso específico acaba sendo ainda mais um item que causa ainda um desgaste maior nos pilotos, né? Então eu
eu confesso que eu procuro economizar energia ali, não ficar exposto ao calor muito tempo, mas também nessas preparações na semana anterior, aí, fazer um trabalho na sauna, para poder o corpo acostumar com temperaturas tão altas. Ô Rafa, a Stock Car chegando aí na metade da temporada, você começou o campeonato na frente, né, com a vitória em Goiânia, se manteve nas primeiras colocações desde o começo, mas depois teve problemas nas últimas etapas. Você acredita que sejam questões pontuais de corrida ou alguma coisa que vocês tiveram realmente que trabalhar junto com a equipe Pole Motorsport para resolver e te colocar de volta nessa briga direta pelo título? A gente teve que trabalhar, né? Foi uma etapa no Velocitar muito, muito conturbada. A gente perdeu muitos pontos importantes, tanto na etapa que foi adiada lá da segunda e foi feita na quinta, aquele fim de semana de 3 corridas, né? Então até agora a gente teve 5 finais de semana de Stock Car, 4 muito bons, com pódios, muitos pontos, mas o quinto final de semana realmente a gente chamou, claro, entre aspas, de que foi um desastre, né? Porque a gente teve 2 abandonos por problemas mecânicos, né? Em uma das corridas a gente largou 2 voltas atrás porque houve um problema com a caixa de direção, na outra foi um pedal do acelerador enquanto eu estava entre os 5 primeiros e teve um acidente ali na entrada dos boxes, mas eu acho que isso realmente foi mais uma questão de corrida, né? Então não vai adiantar para a gente acreditar em sorte ou azar. A gente acha que falhamos, né, em ter a confiabilidade do carro quando a gente mais precisava, quando a gente liderava o campeonato. Então espero que isso seja somente um deslize, né, no caminho aí para brigar pelo título no final do ano. Toda a equipe foi cobrada, os patrocinadores também cobram a gente, toda a equipe a gente sabe que ganha junto ou perde junto, então é hora de mostrar reação para que a gente possa voltar aí aos trilhos, né? Claro que há descartes no campeonato, 2 descartes, então a gente já vai utilizá-los, mas agora não tem mais brecha para nada, né? Então o negócio é acertar ou ficar muito próximo aí do máximo de pontos do que tiver que extrair e não dar corridas de graça e pontos de graça para os adversários, que é o que aconteceu aí. Digamos que teve um WO para a gente, claro que não tirando o mérito de quem pontuou alto, né? E a gente sabe que na Stock Car não tem margem, é tudo muito apertado. E o nível, principalmente dos pilotos das equipes, é muito alto, né? Então a gente não pode ter novamente um fim de semana como aquele se a gente quiser continuar a brigar pelo título. Você colocou uma questão muito importante, que é a questão da regularidade, né? É evidente que o piloto sempre quer marcar o máximo de pontos, quer vencer e etc. Mas diante de um fim de semana complicado, como foi esse do Velocitar, pode mudar, de repente, alguma abordagem de corrida, de repente você correr mais pelos pontos nas 2 corridas, pontuar bem, do que tentar brigar por uma vitória sempre? Como é que funciona isso na cabeça do piloto? É difícil calcular, né, durante a corrida ali. A gente vem fazendo a temporada para extrair o máximo de todas as corridas. Teve uma corrida uma delas que eu estava em terceiro, já com pódio garantido, e fui buscar o segundo. Então a mentalidade, no nosso caso específico, na nossa estratégia, é continuar assim, agressivo todas as corridas, mas manter aquela questão, né, de não fazer besteira, sempre conhecendo os limites, né? Ano passado eu particularmente fiz um campeonato um pouco mais conservador. Esse ano eu acredito que para ser campeão precisa-se dessa agressividade e da consistência. Só a consistência talvez seja o suficiente para estar ali entre os 5, 6, mas não diretamente liderar o campeonato, e a gente vinha conseguindo fazer isso, né, de ter corridas fortes e ao mesmo tempo extraindo o máximo de pontos, né? Foram 3 pódios em 4 etapas no começo do ano, então acho que a estratégia tem que ser a mesma, sabe? O que a gente não pode é ficar de fora das corridas por
por problemas mecânicos, né? Então isso tira completamente o controle da consistência, e o foco desde a última etapa foi isso, né? De fazer um carro que já era rápido, agora ser confiável, né? Que a gente fala que para chegar em primeiro tem que chegar primeiro, né? Então a gente precisou trabalhar muito nesse assunto para poder seguir brigando. Tá certo, Rafa. Muito obrigado pela sua participação. Você é sempre um cliente aqui do nosso querido programa Bandeirada. Obrigado mesmo e até a próxima. Boa sorte nesse fim de semana em Goiânia. Valeu, Fred. Obrigado. ArcelorMittal, a líder em aços no Brasil. Bandeirada com Reginaldo Leme. Rádio Bandeirantes. O Bandeirada vai falar agora com Maurício Ferreira, nosso amigo conhecido como Mau Mau, que tem, na verdade, a equipe dele é a Full Time Sports, mas outros dois pilotos, que por sinal o Rubinho e o Eduardo Barrichello, o Dodô, eles correm com o nome de Mobile Alley, mas é a mesma equipe. Mau Mau, queria te perguntar o seguinte: com essa pontuação agora muito maior, né, 80 pontos para o vencedor da corrida principal, 55 para outra, fora os 2 pontos possíveis da pole position, você olha que essa pontuação grande do líder tem 451, o vice-líder 408, dá uma impressão de desequilíbrio, mas não tem nada disso, né? Tá muito equilibrado o campeonato, não tá? Exatamente, Regi, pessoal aí, os nossos ouvintes, tem um equilíbrio muito grande, até acho que acima do esperado, né? Se a gente pegar até, estamos agora aqui, nesse final de semana, chegando na metade do campeonato, mas nós tivemos apenas um piloto que repetiu vitórias, que foi o Gaetano de Mauro, vencendo 2 provas, uma prova sprint e uma das provas principais. Então, assim, tirando o Gaetano, nós já tivemos outros 8 vencedores, o que mostra o equilíbrio. E para quem está acompanhando a Stock Car mais próximo, veja o que aconteceu com o Rafael Suzuki, o então até líder na etapa passada no Velocitar, que tinha uma boa vantagem e saiu de lá do campeonato com uma maior desvantagem ainda. Como a pontuação é muito grande, para quem olha a pontuação hoje em dia, fala, ixi, está dominado. Mas, na verdade, qualquer corrida que você zere ou um final de semana que você não tem uma boa performance, você anda para trás rapidamente. Para vocês terem uma ideia, vocês que estão nos ouvindo, com 80 pontos, mais 55, mais 2 de uma pole, é possível fazer 137 pontos numa única rodada. Mas isso aí é quase impossível conseguir. Ô Mau Mau, a grande força que você tem, o piloto que está se destacando da sua equipe, sem dúvida, é o Dudu Barrichello. Ele 2 vitórias já e agora está ocupando a 6ª colocação. Como é que você explica essa, digamos, pode-se chamar de rápida evolução do Dudu, que está no 2º ano dele de Stock Car, né? As coisas no automobilismo, você que acompanha bem próximo sabe como elas são, né? Os ouvintes é assim, às vezes a gente tem uma performance e não aparece o resultado final, e às vezes você não tem performance e por uma série de oportunidades que você vai aproveitando a pontuação, você está bem na tabela de campeonato. A verdade, por que eu estou dizendo isso? O ano passado o Dudu já teve total potencial de performar muito maior a pontuação e, consequentemente, estar na tabela mais acima do que ele esteve. Mas esse ano ele vem concluindo, as coisas vêm encaixando para ele de uma forma que em 2023 não encaixaram. E dentro do nosso time inteiro a gente tem uma inversão, por exemplo, com o Gianluca Petekoff. Ano passado as coisas encaixaram para ele e esse ano as coisas não estão encaixando. Então esse potencial e esse equilíbrio, essa competitividade que a Stock Car tem, faz isso. Se você não encaixa 2 finais de semana, você fica muito para baixo da tabela de uma forma que é difícil recuperar, uma forma que é difícil você se destacar. Como o Dudu vem se destacando e as coisas vêm encaixando, ele está realmente com uma boa performance esse ano de 2024. Maurício, boa tarde. Lógico que o Dudu esse ano está performando muito bem, está numa excelente 6ª colocação no campeonato, mas é óbvio que a full time, quando a gente fala em full time, a gente lembra muito do Rubinho, né, que é bicampeão, e nesse ano está completando 10 anos do primeiro título do Rubinho
na Stock Car 2014 pela equipe full time. O Rubinho sempre correndo pela tua equipe. Eu queria que você falasse do papel do Rubinho no desenvolvimento da tua equipe, né? Uma equipe que é consolidada já nessas últimas temporadas, está sempre brigando ali em cima, e já é bicampeã da Stock Car com o próprio Rubinho. E desenvolvimento do próprio Dudu também, né? Sem dúvida. Sem sombra de dúvida, o Rubens chegou no time para fazer a primeira temporada completa em 2013, né? Fez as últimas 3 etapas de 2012, primeira temporada completa 13 e já foi campeão em 2014. Claro que ele nos ajudou muito em relação a muitos processos e procedimentos que existiam onde ele estava, na máxima do automobilismo, Fórmula 1, 19 anos. Isso nos evoluiu muito como equipe e a continuidade disso, né? Porque ele é um cara extremamente competitivo, tem a faca nos dentes o tempo todo e aí, fazendo paralelo para o filho, passa tudo aquilo que ele tem de conhecimento para o filho e, ao mesmo tempo, não está satisfeito em estar tomando pau, digamos assim, em estar sofrendo. É claro que, como eu disse na primeira entrada, o Stock Car precisa de que tudo aconteça nos detalhes para encaixar. O Rubens, esse ano, não está encaixando também. Então, está para baixo da tabela, mas o fato é que o Dudu vem com uma performance melhor e ele está incomodado. Então, isso é bom. A gente vai estar aqui esse final de semana em Goiânia, onde ele é o cara que tem muito destaque nessa pista, né? São 8 vitórias. E, com certeza, tentar aqui começar a reverter o campeonato em termos de pontuação. Com ele também. Ô, Mau, até você comentando desse momento do Rubinho, que é aquela coisa, né? Não está encaixando. Mesmo assim, a performance continua lá. Não talvez como em outros anos, mas continua lá. Como é que está sendo esse bastidor do Rubinho no dia a dia? Você falou que ele está, vamos dizer, incomodado com essa situação. E como é que tem sido o trabalho com ele nesse período? Cara, ele é um cara intenso, é um cara muito de uma cobrança de um nível muito alto. Esteve na oficina 2 vezes no intervalo do Velocitário aqui em Goiânia, para a gente poder procurar, trabalharmos, evoluirmos. Mas a gente sabe que esse momento desse novo regulamento, né, como o Regi citou aí, é possível fazer 137 pontos, a gente não pode falar que é impossível, porque matematicamente é possível. Mas o regulamento atual de 2024 da Stock, ela tem muitas novidades, né, a distribuição dos pushes, a dinâmica que se montou, a inversão dos 12 primeiros na corrida sprint. Eu não vejo mais, como nós mesmos alcançamos em 2022, no ano do segundo título, aqui em Goiânia, a pole, a vitória na corrida 1, inverter e a vitória na corrida 2, que é a máxima pontuação, eu não vejo mais ninguém fazendo isso neste novo formato de categoria, pelo menos por enquanto, em condições normais, né? Claro que a contingência de corridas acontece, mas ele está incomodado, ele quer mais, ele sempre cutuca a gente no bom sentido, puxa e fala, cara, precisamos melhorar, não estamos com performance, falta velocidade reta, falta equilíbrio de freio, falta balanço, sempre falta, mesmo quando a gente está competitivo, ainda vai faltar, porque a gente sabe que todas as equipes no nível que tem hoje tocaram, todos os pilotos, trabalham o tempo inteiro, trabalham full time para melhorar, então com a gente não é diferente. Fizemos mais um bom trabalho aí, nesse intervalo, e como você repetiu, espero que esse final de semana a gente saia daqui com bons pontos. O Mau, uma coisa interessante você observando a tabela, a classificação, né, do campeonato atualmente, você vê que entre os 9 primeiros, entre os 8 primeiros, apenas uma repetição de equipe que é a RCM Sports, que ganhou 2. Deixa eu ver se é exatamente. O resto é RCM, Pole Motorsports, TMG, a RCM Motorsports, que eu já falei, repetiu, a Mobil, você, Crown Racing, Mateus e a Matheus Vogel. Quer dizer, tá aí o equilíbrio, né? É aquilo que você falou, de piloto para piloto pode não ter encaixado o resultado de uma rodada dupla, mas o equilíbrio técnico tá aí, né? O equilíbrio técnico está aí, eu vejo bastante, de novo, com essa nova dinâmica do regulamento 2024, tem uma novidade, tem uma clara evolução da equipe TMG para a temporada 2024. Acho que, se eu não me engano, ele também tem 2 vitórias. A gente tem uma vitória do Rafael Suzuki e uma vitória do Felipe. O Suzuki na primeira etapa
em Goiânia, e eu acho que o Felipe Massa venceu no Velocitar, a etapa de sábado, se eu não estiver enganado, na segunda etapa. Os dois nas corridas sprint. Mas eles mostraram ali uma evolução como equipe clara para nós. Assim, hoje é uma equipe que está vivendo um bom momento, mas essa competitividade, hoje quando você pega esses nove primeiros, como você citou, ou esses vencedores das etapas de 2024, a gente não está acostumado parece que tem alguns pilotos que estavam sempre ali dominando o campeonato e vinham sendo protagonistas num nível muito alto, como o próprio Thiago Camilo, está encontrando dificuldades. O Cezinha já venceu uma corrida sprint em Interlagos, mas também é uma equipe muito conceituada, muito forte estatisticamente, historicamente, mas está um pouco mais para trás, né, de forma geral. Então, trouxe não só uma novidade na dinâmica das corridas, mas junto com ela, alguma novidade de acerto e de evolução para algumas equipes que realmente estão vivendo um melhor momento que outras. Mas isso Stock Car muda tudo, né? Pode ser que desse final de semana aqui a gente está citando alguma coisa que tem um novo domínio ou uma nova pontuação máxima de um outro piloto. Ô Mamal, isso me chama muito a atenção o que você falou, né? É evidente que esse novo regulamento, uma pontuação muito mais elevada, a mudança de uma corrida principal para o dia anterior e tudo mais, inversão de grid, aquela coisa toda, isso muda muito, obviamente, a dinâmica. No caso da Full Time, nas suas equipes aí, o que mudou na abordagem do fim de semana? Porque, obviamente, a questão estratégica muda bastante, né? Muda. O que acontece é que na estratégia, hoje, você não tem mais como salvar muito o seu final de semana apenas virando entre os 10 primeiros, né? Como a gente dizia até o ano passado. Você precisava virar entre os 10 primeiros, fazer 2 corridas sólidas. Ali você tinha a condição do combustível para ser um algo a mais na estratégia. O combustível sumiu da estratégia. Então os tempos de pit stop estão muito mais próximos. Ninguém tem grande vantagem de pit stop. Todo mundo está fazendo as mesmas coisas. Está se trocando um pneu na corrida sprint, 2 pneus na corrida principal de domingo, que é o mínimo obrigatório pelo regulamento. Então, essa estratégia mudou bastante a dinâmica. Mas, mais do que isso, eu acho que ficou muito mais pendurado na classificação, né? Então, você vai vendo aí que as primeiras filas é onde provavelmente vão estar os maiores pontuadores do final de semana. Salvo o cara tenha tido alguma quebra, como, por exemplo, aconteceu com o Daniel Serra em Cascavel, faltando poucas voltas quebrou, como aconteceu com algum piloto que Felipe Batista no primeiro final de semana de Goiânia enroscou na largada da corrida de sábado. Mas é uma lógica nova. A estratégia agora está muito mais na conscientização dos pilotos do que na parte da equipe. A equipe que até o ano passado eu acho que tinha um papel de estratégia mais importante, digamos assim, mudou a estratégia para 2024 e está mais na mão dos pilotos do que na mão da equipe. E mais na performance do carro na classificação, como eu acabei de dizer. O carro está com performance de classificação. Isso é muito importante, né, Maurício? Até porque se o piloto largar ali naquele pelotão do meio, que sai de confusão ali, é uma grandeza, né? E, obviamente, nessa atual circunstância da Stock, perder ponto custa muito caro. A gente viu até pelo Suzuki na última etapa, né? Ele estava ali ponteando o campeonato, caiu para 8ª posição. Essa é a nova dinâmica, né? Se você pega um cara que ele faz a pole, ou seja, ele já tem no mínimo 75% de chance estatisticamente de vencer a corrida de domingo ou mais, só que ele vai largar no sábado em 12º, ele já larga meio que na confusão, porque o cara que está em 13º quer apertar, a galera que está ali largando em 9º, 8º vai gastar os pushes, ele precisa economizar push para o domingo, então esse cara precisa ter uma conscientização muito grande da pontuação. Eu acho que esse é a chave do negócio. Tanto que ainda, na nossa visão aqui, da maneira que a gente analisa, tem uma curva de aprendizado para essa turma que está fazendo as pole position para a corrida principal e largando em 12º no sábado, né? Quando você larga em 12º, você precisa ter outra visão de corrida. Você precisa estar aberto a cuidar um pouquinho mais dessa corrida. Saber que você vai sofrer um pouquinho mais. Provavelmente você não vai andar muito para frente, porque na somatória dos pontos você vai ser o maior pontuador, ou tem tudo para ser o maior pontuador. Porque para que o ouvinte entenda também, né, a mudança de pontuação de 2023 para 2024, pela primeira vez, depois de 10 temporadas, o percentual
da corrida 2, que hoje é a corrida sprint, digamos assim, tem um valor maior, diferente da corrida principal, né? Quando a gente fala de 80 pontos para 55, a gente está falando que essa corrida tem praticamente 30% a menos de pontuação. Então, isso não era assim. A gente tinha 15% de pontuação no máximo, 10%. Quando você fala em 30% de pontuação diferente de uma corrida sprint para uma corrida principal, mudou bastante. Tanto que você vê alguns pilotos performando, estando bem na tabela de campeonato, só por terminar todas as corridas. Ele ainda não teve nenhum grande destaque, mas ele está lá. Ele terminou as 10 corridas até agora, ele está bem no campeonato. É verdade, é verdade. Isso, aliás, é uma norma do automobilismo em qualquer categoria, né? Quando os pilotos de muito talento que começam e estreiam, por exemplo, vou citar a Fórmula 1, que estreia na Fórmula 1, Max Verstappen, quando estreou, bateu para chuchu. Bom, claro que ele estreou na Red Bull vencendo, mas quando estreou na categoria, ele bateu muito, errou muito. Quando um cara desse, ele coloca na cabeça que, ele, mesmo andando rápido, mesmo tendo uma autoconfiança muito grande, ele tem que também lutar pela regularidade, é aí que ele vai se tornar um campeão. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Agora, Maurício, você tem 4 carros na equipe. Eu imagino a dor de cabeça para você acertar os 4 carros de acordo com a vontade de cada piloto. É isso, né? Isso é uma excelente observação, porque por mais que a gente tenha um trabalho de setups iniciais iguais, na maior parte das vezes, a gente sabe que na particularidade de cada piloto, e que é natural, porque alguns gostam do carro com uma frente melhor, ou que saia mais de frente, no nosso linguajar, né? O que é uma frente melhor, sair mais de frente? Que o cara tenha mais aderência na frente, consequentemente o balanço do carro vai escorregar mais com a traseira do carro, ou o inverso. O cara gosta da traseira do carro bastante sólida, bastante gripe e saindo mais de frente. E aí muda o acerto. A gente tem aqui, hoje eu posso dizer que a gente tem 3 pilotos muito jovens e o piloto mais experiente em termos de idade do grid, que é o Rubens. Então, essa é uma mescla legal. Mas o Rubens, por exemplo, é um cara que guia um carro de uma maneira muito particular. Ao longo dessas 12 temporadas que tiveram vários companheiros de equipe, em raríssimos momentos, pouquíssimas exceções, se a gente somar, a gente está falando de mais de 200 largadas aí, mais de 100 e poucos finais de semana, raríssimas exceções a gente conseguiu ter um outro piloto dentro da equipe com o mesmo setup do Rubens. É muito particular a guiada dele, é um estilo muito próprio, então isso já muda muito a forma de pensar no acerto do carro, te respondendo. O Rubens tem um acerto dele e depois cada piloto busca o seu. Mas o do Rubens eu posso te dizer que é muito particular. É muito estranho isso. Estranho não. Ainda bem que é assim. Diferenciado, vai. Diferenciado, exatamente. Olha a Fórmula 1, não está aí agora todo mundo falando que o carro da Red Bull ainda esse ano está muito mais pro Verstappen, por isso que o gap dele pro Pérez aumentou mais. O gap o Pérez está com muita dificuldade esse ano, né? O gap é maior do que a média dos outros anos, fora toda a dificuldade, porque está mais difícil, ele está errando muito mais. Exatamente. Bom, Manuel, muito obrigado por esse papo. Com você a gente sempre aprende muito, né? Cada vez que a gente faz uma entrevista aí aprende muito. E muito boa sorte nessa corrida, tá? É sempre bom bater um papo com vocês, é uma troca, é legal e precisando da gente para bater esse papo é sempre um grande prazer. Um abraço, Regi, um abraço, Fred. Abraço, Mamal. Valeu, Mal. Obrigado. Até mais. Obrigado. Bandeirada na Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo Bandeirada. Oferecimento ArcelorMittal, aço oficial da Stock Car. A ArcelorMittal produz aços tão inteligentes que levamos nossa tecnologia dos carros de rua para as pistas de corrida. Criamos uma solução em aço inovadora para a safety cage da nova geração de carros da Stock Car. Desenvolvida com aço certificado X-Carb, o programa da ArcelorMittal para atingir a neutralidade em carbono. Agora você vai ver ainda mais segurança e sustentabilidade no automobilismo.
ArcelorMittal, o aço oficial da Stock Car. Rádio Bandeirantes, cada vez mais ouvida e mais presente na sua vida. Sintonize no FM na nova frequência estendida, 86.3. Também estamos nos 90.9. E se você preferir ou estiver fora de alcance das ondas do rádio, ouça no aplicativo Bandplay no seu celular, ou no YouTube, ou no site radiobandeirantes.com.br. Você está ouvindo Bandeirada. Oferecimento ArcelorMittal, aço oficial da Stock Car. Bandeirada com Reginaldo Leme. Rádio Bandeirantes. A classificação que define o grid de largada do Grande Prêmio da Bélgica foi disputada do jeitinho que se esperava. Com chuva, depois a chuva diminui e a pista fica aquele molhado, depois seca, e em alguns trechos está seco com outro molhado. Isso é possível porque a extensão do circuito é de 7 quilômetros. E aí deu, vamos dizer o seguinte, a gente tem que pensar no pole position de duas formas. O Verstappen foi o mais rápido, já era esperado também, 1,53 e 159. Agora, o Leclerc foi o segundo, quase 6 décimos atrás. É uma diferença muito grande, mas a pole é do Leclerc, porque você sabe, o Verstappen tem que pagar uma punição de 10 posições, então ele vai largar em 11º. Achei bem movimentado, Fred. Foi uma classificação bem interessante, Regi. Choveu muito de manhã na Bélgica, tanto que o TL3 ele acabou quase não tendo, porque a água foi muito intensa, bandeira vermelha, teve uma batida forte do Stroll. O Stroll acabou conseguindo se classificar em 15º, mas enfim, o TL3 foi bem prejudicado. A prova da Fórmula 2 foi adiada, inclusive, mas a chuva diminuiu pouco antes da classificação da Fórmula 1. Foi possível ter a sessão sem nenhum problema. Não tivemos nenhuma bandeira vermelha, por incrível que pareça, né? A gente esperava que fosse uma daquelas sessões bem longas, né? Mas o Verstappen acabou conquistando essa pole position aí, repetindo o tempo de 1,53,159. Ele foi foi 7 décimos mais rápido em relação ao Q2, e ele foi 1,2 segundos mais rápido em relação ao Q1. Então as condições não variaram tanto assim na classificação, Regi. Mas não é pole, né? Não é pole. A gente tem o hábito de falar que é pole, porque foi o primeiro, foi o mais rápido, mas não é pole. E uma coisa interessante, você falou, a gente não teve bandeira vermelha. É muito estranho, porque numa pista como essa, e ainda mais escorregadia, fica muito difícil você controlar o carro em alguns trechos. E outra coisa, Fred, um dado muito importante é que o Verstappen ganhava tempo nas retas. Regi, mais rápido. Levando em consideração que o carro não pode ser mexido entre a classificação e a corrida, a Red Bull, pelo que a gente percebeu, ela colocou o carro numa condição mais voltada para a pista seca. E amanhã, no domingo, a condição deverá ser de pista seca. E o Verstappen, ele tem que se recuperar largando de 11º. Então ele vai precisar de velocidade em reta justamente para recuperar essas posições, né? E agora, Regi, me chamou muito a atenção nesse treino como o Sérgio Pérez foi bem dessa vez, né? Ele quase ficou com vamos dizer, a pole position, né? Porque ele chegou a ter o segundo tempo até quase o fim do treino e acabou ultrapassado pelo Leclerc no finalzinho. E é muito importante para a Red Bull que o Pérez esteja ali, né? Depois de todo o problema que ele enfrentou nas últimas corridas. Lembrando que na Hungria e na Inglaterra ele nem tinha passado do Q1. Então, né, Regi, uma posição muito importante do Pérez, né? Muito importante. Ele ficou a 11 milésimos do tempo do Leclerc. Se ele faz o tempo do Leclerc, embora meio segundo abaixo do Verstappen, ele seria o pole position. E a gente acaba torcendo pelo Pérez, porque a gente sabe que não é uma questão apenas técnica, não. Tem esse lado também, porque simplesmente o companheiro dele
é o Verstappen, mas grande parte é mental. É mental. E você sabe que, na minha opinião, isso acontece em qualquer setor da vida. E quando você você fica abalado mentalmente, você quer fazer melhor, você quer se corrigir e cada vez você acaba fazendo pior. E acaba não dando certo. Tomara que esse seja o início de uma nova fase para ele. Regi, a grande questão relacionada ao Sérgio Pérez é se essa reação não está sendo tarde demais, porque muito se falou nas últimas semanas, enfim, se vai entrar o Ricardo, se vai entrar o Tsunoda, se vai entrar o Liam Lawson, enfim, se vai ficar o Pérez, enfim, está tudo muito indefinido. O Helmut Marko disse que depois do Grande Prêmio da Bélgica vai haver uma reunião com o Christian Horner, né, os chefões da Red Bull, para definir o futuro do Sérgio Pérez, né? Lógico que a situação dele está complicada por tudo que aconteceu. Agora vamos ver se essa reação dele, né, pode ainda credenciá-lo a permanecer na equipe. Se ele fizer uma boa corrida, talvez, quem sabe, né, eles não mudem de ideia, porque a saída dele vinha sendo dada como certa nas últimas semanas, né, Regi? O ideal, se fosse possível isso, depois eu vou explicar por que talvez não seja possível. O ideal seria a equipe aguardar um pouco mais, se ele for bem na Bélgica. Ele já começou bem o fim de semana e foi bem na Bélgica. Quer dizer, se ele tiver um bom resultado na Bélgica, o ideal é assim, vamos dar mais uma chance, vamos esperar mais um pouco. Tá? O problema é que as vagas vão desaparecendo. E a Red Bull quer estar calçada, né? Porque a Red Bull é a melhor equipe da atualidade, né? Vamos dizer, um dos carros mais... o carro, na verdade, o carro mais cobiçado por qualquer piloto, né? É uma vaga que vale ouro. Tem esses dois lados. Tanto a Red Bull não quer perder a chance de ter um piloto bom, que ainda existe, como o Pérez também não quer perder a chance de ter que correr numa equipe muito fraca, né? Sair da Red Bull para correr numa equipe muito fraca. Bom, vamos esperar. Isso são coisas que tem se falado muito. Voltando ao assunto da corrida, você falou aí que a Red Bull deve ter acertado o carro para mais do que as outras. Todas elas fizeram isso, acertar o carro médio, vamos dizer, para a pista úmida ou molhada e também a seca. Então, mas a Red Bull pode ter feito uma coisa melhor. E lembrando que, olha só o que é essa pista. Além dela ter 4 pontos assim fundamentais de ultrapassagem, que são 4 retas, ela tem 4 curvas super velozes, que isso acaba inclusive provocando um desgaste muito grande de pneu. E olha esse trecho aqui, da saída da curva lenta, La Source. A La Source é a primeira curva depois da largada, aquela que todo mundo sai embolado, até a freada do fim da reta Lecombe, ou seja, passando pela Eau Rouge, descendo pela Eau Rouge, passando pela Eau Rouge, passando pela Radion, passando pela reta Camel, até chegar a Lecombe, os pilotos permanecem com o pé no fundo por 23 segundos, ou seja, 1.875 metros, 23 segundos de pé embaixo. E isso que você falou, Regi, pode já render fortes emoções na primeira volta, né? Porque o gancho de La Source já é uma curva muito complicada, historicamente. Houve já muitos acidentes, a gente lembra daquela corrida de 1990 com 3 largadas, né? Uma largada atrás da outra, não começava nunca a corrida, mas também tem todo esse trecho de subida da Rouge, pé cravado ali, 300 por hora, em que o vácuo é muito forte, mesmo sem o DRS. Então, não duvidem do Sérgio Pérez até assumir a liderança no começo. Se ele fizer uma largada boa, contornar o gancho de La Source próximo do Leclerc e contornar a Rouge perto também, ele vai pegar esse vácuo e aí vai decidir na freada da Lecombe. Então, a promessa é de uma forte emoção já na primeira volta. Muito interessante o que você falou, porque o próprio Leclerc, na entrevista coletiva depois do treino, ele disse que vai ser difícil manter a primeira posição na primeira volta, né? Então ele sabe que vai dar esse vácuo pro Pérez,
E é um vácuo que o Pérez, com o carro que tem acertado para andar em linha reta, pode aproveitar muito bem. Exatamente, mas a gente sabe que esse gancho de La Source é traiçoeiro, complicado. O próprio Leclerc sentiu isso na pele. Em 2018 ele estava na primeira temporada dele pela Sauber e foi atingido pelo Fernando Alonso. Na verdade, o Alonso foi atingido por trás, o Alonso decolou por cima do Leclerc. Se não é o halo ali para salvar o Leclerc, ia ser complicado. Hein? Foi a primeira demonstração de que o halo estava lá para salvar, né? Exatamente, muito bem lembrado. Então, vai ser muito interessante a pista de Spa é maravilhosa, né, Regis? Você que já esteve lá muitas e muitas vezes, né? E é aquela pista que 9 entre 10 pilotos gostam, né? E o 10º gosta de Suzuka. Então, Spa e Suzuka são as pistas mais interessantes de todo o calendário, né, Regi? É verdade. Fazendo uma recapitulação aqui do campeonato, nós estamos agora, vamos para a 14ª corrida, então vamos lá. Verstappen venceu 7, metade delas, o Sainz venceu 5, o Norris 1, o Leclerc 1, o Russell 1, o Hamilton 1, o Piastri 1. É uma conta que você faz muito legal pra gente, Fred. 8 pilotos diferentes subiram ao pódio. Não obrigatoriamente, né? Primeiro, segundo, mas subiram ao pódio. E quem não ganhou? Sérgio Pérez. Não ganhou. Vai ter oportunidade nesse domingo, né? Larga na primeira fila com condições de atacar o Leclerc no começo. Vamos ver se ele consegue. O único que não foi ao pódio, né? Desses pilotos, inclusive, que correm pelas equipes principais. Pole positions, Verstappen 8, Leclerc 1, Russell 2, Norris 2, duas, né? E o Leclerc eu não vou contar essa de hoje, que eu não considero pole, aliás, a Fórmula 1 não considera, então fica com o Leclerc com 2. Regi, eu vou te falar um negócio, eu considero nessa classificação a grande derrotada da McLaren, porque ela não só viu os dois da Red Bull à frente, no caso o Verstappen está punido, mas o Pérez ele está na primeira fila. E à frente das duas McLaren está o Hamilton. O Hamilton fez um bom treino ali, em condições mistas ali, como os ingleses gostam de dizer, mixed conditions, né? E o Norris está apenas em 4º no grid, seguido pelo Piastri. E o Russell atrás do Piastri. Então a McLaren sai frustrada desse sábado. Sai frustrada, mas ela tem todas as condições na corrida de ser a grande adversária da Red Bull. Ainda acho. Porque não sei o que aconteceu com o Norris e o Piastri. Isso a gente fica sabendo praticamente amanhã que tipo de problema eles tiveram. Pode ser que eles tenham acertado o carro muito mais para molhado do que para seco, mas o Hamilton, é bom a gente lembrar, Fred, o Hamilton ficou em 4º e o Russell em 7º. Com todo o respeito ao Russell, é um jovem de muito talento, a gente tem que lembrar que o Hamilton, pilotando em chuva, muito desse 4º lugar pode ser do braço, hein? Lembrando que o Hamilton virou 1,53,835 e o Russell virou 1,54,1. Então, 3 décimos aí a diferença entre os dois pilotos da Mercedes. O Hamilton, na verdade, a Mercedes é uma grande incógnita para a corrida, né? Porque na chuva o Hamilton conseguiu ali o 3º lugar no grid, né? A gente viu como a Red Bull foi superior nessas condições, né? Mas vamos ver na corrida, que deve ser em pista seca. Vamos ver se Spa também não apronta nenhuma surpresa, né, Regi? Porque você sabe muito bem, né? De repente o tempo vira, a gente nem vê a chuva chegando. Para você que está acostumado e sabe que a classificação tem 3 fases, né? Q1, Q2, Q3, assim como tem os treinos livres TL1, TL2, TL3, que no caso da classificação Q1, Q2, Q3. E neste momento, você vê como está variando bastante a coisa. Apenas 3 pilotos foram todas as corridas ao Q3. O Verstappen, o Norris e o Piastri. Isso mostra muito bem a força da McLaren, que nesse momento é uma equipe muito competitiva. Agora, vamos falar do campeonato. De construtores, por exemplo, a Red Bull lidera com 51 pontos à frente da McLaren, né? 389 a 338. Se continuasse daquela forma, né, a Red Bull marcando pontos só com um carro, que é o do Verstappen, eu acredito que não, porque eu acredito que o Verstappen, mesmo largando em 11º, com a pista seca, pódio ele está garantido, pelo menos um pódio, pelo menos, só faltava ele vencer, como venceu em 2022, largando em 14º, né? Agora o Verstappen também,
É o que a gente sempre fala. Ele está largando ali no meio do grid, exatamente no meio do grid, só que o gancho de La Sursa é complicado. Ele vai ter que tomar cuidado, porque ele já, em outros anos, não em 2022 e 2023, obviamente, que ele venceu, mas em outras ocasiões ele bateu ali. Ele chegou a se envolver num acidente. Então, o Verstappen tem que tomar muito cuidado ali, porque ele já vem de um incidente com Hamilton na última corrida, jogou ponto fora, né? Ele poderia ter chegado em terceiro ou quarto, acabou chegando em quinto e quase foi punido. Então, o Verstappen tem que tomar cuidado nessa primeira curva, para ele conseguir, conforme as voltas forem passando, ele evoluir, como fez nas outras provas de 2023 e 2022. 2023, ele largou em sexto, e conseguiu ganhar assim mesmo. Então, o Verstappen tem que tomar cuidado. Em 2022, largou em 14º e ganhou, né? Agora, o Fred, aliás, a única vitória, não sei se é a única vitória que ele tem em Spa. Ele ganhou nos últimos 3 anos, né? 2021, aquela corrida que não existiu, né? Mas para os compêndios, né? Valeu. E 2022 e 2023? É isso que eu ia dizer. 2021 foi aquela corrida que, por causa da chuva, largou com safety car, deram 2 voltas, encerraram, enfim. Não houve essa corrida, na verdade, né? Mas contaram os pontos como vitória dele, segundo lugar de Russell, quer dizer, isso... Contaram pela metade, né? Nós estamos falando de 2021, hein? Olha como isso influiu na decisão do campeonato lá na frente. Regi, aquele campeonato de 2021, a gente lembra que qualquer ponto era ponto, porque a briga dele com o Hamilton era muito acirrada. A gente viu batidas deles nos grandes prêmios da Inglaterra e da Itália, né? Mas aquele GP da Bélgica realmente não deveria ter valido da forma como valeu, né? E tanto que mudou a regra, né? Agora existem pontuações proporcionais, né? De acordo com o número de voltas cumpridas. Tanto que no Grande Prêmio do Japão de 2022, o Verstappen acabou se consagrando, então, bicampeão numa corrida que durou 30 voltas, e aquela pontuação toda, aquela confusão enorme, né, que a gente teve que tentar explicar para o público. Nem a própria Fórmula 1 entendeu direito. O Verstappen recebeu a notícia do bicampeonato na entrevista que o Jenson Button estava dando, né, Regina? Ele não sabia até então. Vamos lá. O único piloto que completou todas as 801 voltas até agora, Oscar Piastri. Então mostra o talento dele e vencedor da última corrida. Agora, muito importante é a pontuação das últimas 6 etapas, né? A gente sabe que no campeonato a Red Bull lidera com 51 à frente da McLaren, mas a pontuação das últimas 6 etapas, a McLaren é que fez mais, 184 pontos contra 162 da Mercedes e 110 da Ferrari, e a Red Bull fez 90 pontos. Fez 90 pontos. Então a Red Bull estava em quarto só. E só que ela tinha uma vantagem tão grande que ela continua líder do campeonato de construtores. Muito bem, e assim termina mais um Bandeirada pela Rádio Bandeirantes. Gostaria de agradecer a todos que acompanharam a gente pelo rádio, pelo aplicativo Bandplay e pelo YouTube. E o nosso programa estará disponível daqui a pouco em várias plataformas, no Spotify, em outros aplicativos e no nosso site, que é o radiobandeirantes.com.br. Aqui na Rádio Bandeirantes você fica agora com o Mundo dos Esportes. Um ótimo final de semana e até o próximo sábado. Tchau. Bandeirada final. Falamos de automobilismo Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento ArcelorMittal, aço oficial da Stock Car.
Rádio Bandeirantes de São Paulo. ZYK 687, transmitindo em ondas médias 840 kHz. ZYM 680, VIP Rádio e Televisão Limitada, 90.9 MHz, em frequência